Este é o programa Cidade em Pauta, o programa de produção e responsabilidade da Câmara Municipal de José Bonifácio. Nesta semana, recebendo o vereador Jefferson Luiz, do PTB. Jefferson, só para começar, a gente percebeu que você fez uma mudança, está tentando fazer uma mudança nas suas redes sociais, né? Você mudou um pouco o visual, adotou um slogan coragem para fazer o que é certo. Tá faltando coragem na política, é isso? A gente vem buscando assim tornar a presença um pouco mais digital, né, Marco? Porque é importante na campanha. Durante a caminhada nossa, né, na cidade, a gente ouvia muito a população às vezes dizer: mas vereador não faz nada, né? E a gente podendo avaliar assim, talvez a informação não tenha chegando, porque a gente vê o dia a dia da Câmara, né? Você ali como servidor da Câmara sabe que movimenta, né? Tem bastante coisas em tramitação, e é reunião, são comissões, tem toda uma vida política a Câmara, né? Então a gente vem aí nessa estratégia de tentar publicizar mais, de tentar se tornar mais presente. A rede social ela tem que ser, né, a gente que acaba tendo uma função pública, eu acredito que tem que ser um pouquinho mais profissional, a gente tem que saber, né, o que está fazendo ali. Então, por isso a gente vai adotar essa estratégia como principal objetivo, a transparência das informações. E a questão da coragem, Marco, todos nós, né, temos nossas qualidades, temos os nossos defeitos, e eu acredito assim numa reflexão própria de que eu busco sempre nas decisões, sempre nos enfrentamentos, nos desafios, ter coragem, né? Então a gente precisa, quando a mudança ela precisa acontecer, e às vezes essa mudança ela já está enraizada, se você não tiver coragem de mudar, de chacoalhar aquela questão, você talvez não consegue os resultados. Então eu acredito que coragem é algo que me acompanhou como provedor da Santa Casa, tenho tentado agir dentro do mandato de vereador, então é algo que eu vejo como uma característica importante e essencial na vida política. Coragem para você enfrentar principalmente os desafios mais enraizados. Muito bem, Jefferson, na última sessão da Câmara Municipal eu trouxe aqui todas as emendas para que a gente possa discutir, porque houve ali uma divergência de ideias, o que é salutar, democrático, né? Você levou uma decisão, uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, alegando que o vereador pode sim criar programas e pode até gerar despesas para o município, o que até pouco tempo atrás isso não era possível, né? O vereador podia fazer projeto de lei desde que não gerasse despesa para o Poder Executivo. E você fez uma dezena, mais de uma dezena de emendas, e essas emendas acabaram sendo todas rejeitadas. Mesmo rejeitadas, eu trouxe, né, elas para cá para que você possa falar para a população qual foi a sua intenção e como que essa emenda iria iria ajudar o Executivo a atuar perante a comunidade. Como é que foi quando mas antes da gente contextualizar, quando chegou o projeto do Plano Plurianual, como é que você começou a bolar essas emendas e como é que foi esse trabalho dentro do que você já disse na Câmara, que era as suas plataformas de trabalho? Marco, nós vereadores, né, nós políticos, né, não vou dizer nem só os vereadores, o prefeito e o vice-prefeito também passa por essa campanha política. Cada um de nós, ao visitar as casas, né, ao olhar no olho do eleitor, a gente diz dos nossos projetos, ouve a população, qual é o projeto também que a população acha que é uma necessidade, né, para o município. E dentro quando é uma campanha majoritária, que a gente fala de prefeito e vice-prefeito, é feito um plano de governo. O vereador, ele não tem assim o seu plano de governo, mas ele tem os seus compromissos de campanha, a sua plataforma, né? O porquê que eu pedi o voto? Eu fui na casa de muitas pessoas e pedi o voto apresentando esses projetos. Então, a gente precisa traduzir isso, né? Tudo aquilo que foi nosso compromisso de campanha, aquilo que a gente pediu confiança do eleitor, pediu o voto de confiança do eleitor, para traduzir. Então, como que a gente faz? A gente tem diversos caminhos e um deles
é o planejamento. O PPA, para a nossa população entender, é o plano plurianual. O que significa este plano? É um planejamento do município a médio prazo, é de 4 anos, com validade de 2022, 23, 24 e 25. Então é o que o município, são as diretrizes, os objetivos do que o município vai trabalhar durante esses 4 anos. E junto ao PPA tem 2 grandes e importantes instrumentos que é quem rege o dia a dia do município, que é a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Esses 3 projetos, eles se complementam. O PPA dá as diretrizes, os objetivos que vão ser alcançados daqui 4 anos, o rumo com o município, e a LDO e a LOA coloca isso efetivamente anual. Então eu decidi fazer a apresentação daquilo que eu defendi em campanha no PPA, que é essa programação, né? Porque aí depois eu também ofereci emendas à LDO e também à Lei Orçamentária Anual para que esses projetos tenham a sua execução no dia a dia, né? Ali todo ano. Então o PPA, eu vi a possibilidade de nós colocarmos, né, aquilo que foi o nosso compromisso de campanha, foi o nosso principal objetivo de colocar essas emendas no PPA. Você fez a emenda aditiva a número 19 e a 20. Vamos começar por essas duas. A 19 você pediu deixa eu ver aqui, a prefeitura sem papel, com o objetivo de diminuição de gastos de impressão em papel para atividades administrativas e de gestão interna, visando a eficiência, agilidade, economia e transparência, além de contribuir diretamente com o meio ambiente. Você tinha destinado R$500 mil para esse programa Prefeitura Sem Papel. E também você tinha destinado R$360 mil para o programa Centro Dia, que tem como objetivo a implantação de um espaço para atendimento aos idosos em período diurno. 2 ideias muito boas que gostaria que você falasse, apesar, repito, das emendas tendo sido rejeitadas. Certo. Na questão da Prefeitura Sem Papel, uma das emendas que a gente ofereceu vem de várias demandas que a gente vai colhendo junto à população. Principalmente, assim, eu acredito que a gente precisa pensar, né, o município ali, né, o Poder Executivo, pensar uma forma de fazer uma gestão mais informatizada do sistema. Um exemplo, protocolo. Hoje, um cidadão ele precisa fazer o seu protocolo, ele vai até a prefeitura, porém o acompanhamento desse protocolo, se ele não vai até a prefeitura, muitas vezes ele acaba não tendo nem a resposta, né? Quando às vezes não são um ofício de órgão formal. Então eu acredito que a Prefeitura Sem Papel é essa agilidade da população poder fazer o protocolo do seu computador, de um aplicativo, esse protocolo ter o seu trâmite todo informatizado, o servidor assinar, em vez de imprimir aquele papel e assinar com certificado digital, que hoje é amplamente jurídico, amplamente com base jurídica inquestionável, né? Tem o mesmo poder de uma assinatura reconhecida em cartório. Então eu acredito assim que nós tenhamos que pensar que o investimento em tecnologia já chegou. A pandemia mostrou isso, que videoconferências, reuniões, trabalho home office era para poucos, era um projeto futuro e o futuro chegou. Então por isso que a gente apresentou essa emenda. Na questão do Centro-Dia, foi uma demanda que a gente ouviu muito da população e eu, por já ter trabalhado na assistência social, a gente sabe que precisa ampliar esse serviço. O que é o Centro-Dia, para ficar mais claro para a nossa população? É o que é chamado de creche idoso. É que o nome técnico correto para se usar é o Centro-Dia, mas seria um espaço que hoje a prefeitura já tem, que é o nosso Clube da Terceira Idade, popularmente conhecido como Clube da Terceira Idade, né? Mas o nome também correto é Centro de Convivência do Idoso. O que seria esse recurso? Para a gente ampliar o atendimento técnico que hoje já é oferecido. Hoje os idosos vão lá ou praticam um esporte ou participam de uma oficina de fortalecimento de vínculo. Existem algumas atividades ofertadas. Qual seria a nossa proposta com essa emenda? Que o idoso vá para lá 7 horas da manhã e retorne para sua família às 6 horas da tarde. A família, né, aquele familiar que tem o idoso em casa e que às vezes precisa pagar um acompanhante, às vezes precisa de algum tipo de atenção,
ele teria todo esse serviço técnico oferecido pela prefeitura. Então, como se fosse numa escola, né? Você vai lá, deixa o idoso que você tem dentro de casa, deixa aos cuidados do município, trabalha o dia todo mais tranquilo, não tem aquela preocupação, e à tarde ele retorna por convívio da família. É muito melhor nós pensarmos estratégias como essa do que os nossos idosos irem para o asilo, né? Que hoje é chamado de Instituto de Longa Permanência. Esse foi o nosso objetivo com essas emendas. Muito bem, Jefferson, a Marta Martinez está perguntando se você continua acompanhando o que está acontecendo na Santa Casa e qual a sua opinião do atual momento. Deve ser isso. Eu só pediria assim para a Marta ser um pouquinho mais específica em termos do atendimento, o que ela quer dizer com o que está acontecendo. Não, se você está acompanhando o trabalho, é isso. Porque, eu venho assim... Porque às vezes as pessoas acham que você deixou a provedoria, né? E de repente não está mais acompanhando. Eu entendi dessa forma. Entendi, então ficou um pouco mais claro para mim, Marta. Nós acompanhamos, Marta, vou ser sincero, de um pouco mais à distância. Hoje não estou mais no dia a dia da Santa Casa, não estou mais frequentando a Santa Casa dia a dia, né? Algumas pessoas, até que a gente tinha uma ligação um pouco maior, uma amizade um pouco maior, foram desligadas da Santa Casa nos últimos tempos, mas eu posso dizer assim, conheço o seu Hélio, o seu Hélio esteve comigo durante todas as diretorias que eu passei, sempre demonstrou ser uma pessoa correta, uma pessoa de boa vontade, uma pessoa que já se envolveu em diversas entidades. Eu acredito, a Santa Casa, ela tem suas anuâncias, ela é uma instituição difícil de ser conduzida, tem bastante desafios. Eu acredito que o seu Hélio esteja com boa vontade, mas, de um outro lado, como vereador, eu preciso também reconhecer perante a população que nós estamos tendo muitas reclamações em termos de atendimento do pronto-socorro, de demora, às vezes de uma falta de atenção. Então, assim, se poderia se ser um conselho, né, como já disse em outras ocasiões, não em rádio, né, mas pessoalmente, eu acho que a gente teria que pensar, né, a direção hoje da Santa Casa ali através do seu Hélio, tem que pensar um pouquinho mais no pronto-socorro, porque para mim, como vereador, tem chegado muita reclamação em termos do atendimento do pronto-socorro. Tá, e quando você estava ali na provedoria, você adotou algum sistema diferente? O pronto-socorro funcionava de forma diferente? Você notou alguma mudança no atendimento? Ou só você está falando só baseado nas reclamações mesmo? Não consigo lhe dizer, Marcos, se houve alguma mudança assim, gerencial. O enfermeiro fazia isso, agora faz isso. Eu não sei da rotina em si, não vou ser leviano aqui e dizer que mudou por isso. Eu estou dizendo assim que se fosse um conselho para a administração, para dar um foco maior ali, porque eu, enquanto vereador, tenho recebido muitas reclamações de atendimento do pronto-socorro. Então, às vezes, verificar, às vezes a forma gerencial que a gente tinha não está mais dando certo, ou às vezes mudou a forma gerencial, é importante repensar, né? Ver o que mudou, né? Não consigo lhe dizer, mudou algo, mas acho que é um foco de atenção que a administração da Santa Casa tem que pensar. A ala Covid foi desativada lá, né, Jefferson? A ala Covid foi desativada, Marco. Tá tudo no pronto-socorro mesmo. Qual é a pessoa que chega com sintoma respiratório, tá tudo no pronto-socorro? Tudo no pronto-socorro. A única porta de entrada hoje é o pronto-socorro da Santa Casa. Muito bem. Jefferson, você também tentou aí emplacar uma emenda ao PPA, o Plano Plurianual, para a criação do programa Fomento à Cultura nos Bairros, tendo como objetivo a realização de eventos culturais de interesse coletivo, prioritariamente em bairros com alta demanda de vulnerabilidade. Você tinha destinado R$100 mil para esse programa e também acabou não conseguindo aprovação. O que te levou a fazer essa emenda? Essa emenda, Marco, a gente percebe aí, com uma atitude simples do prefeito Dilma, com uma repercussão enorme, são os parquinhos que foram instalados lá, os playgrounds, né? Não é mais parquinhos, playgrounds. Como você percebe que a população sai de casa, leva o seu filho, acaba frequentando, né? Você tendo um ambiente bem iluminado, um ambiente onde tenha um lazer, a pessoa acaba saindo para uma vida mais comunitária.
E o porquê não utilizar destes espaços, não digo só do playground, mas de uma praça esportiva, do polo esportivo de Santa Maria, de você ter, não digo toda semana, mas uma vez por mês, a cada 15 dias, um movimento cultural. Vamos pegar, por exemplo, hoje vamos fazer uma atividade circense num bairro, você envolve a comunidade, você ensina alguns exercícios. Seria essa questão de fomentar a cultura, da gente pegar formas que traga a comunidade para os espaços públicos, e é oferecido algo que você ali, uma oficina de teatro, vamos fazer um teatro aqui na hora, vamos montar algo, ou vamos fazer uma música, né? Quem tem violão, quem não tem, quem gosta de cantar, quem toca, vamos trazer hoje para o bairro, sabe? Oferecer algumas coisas desse tipo. Foi essa a nossa ideia ao apresentar essa emenda de fomento à cultura nos bairros, né? Para a gente valorizar cada vez mais os espaços públicos pertencentes e para que a população sinta cada vez mais dona da sua comunidade, da sua praça, da sua quadra, né? Envolver a comunidade, porque quando você tem esse sentimento de pertença, até ajuda a cuidar mais, ajuda a preservar mais. Era esse o intuito. Ô Jefferson, vereador, você fez uma indicação a respeito da instalação de um ganha-tempo aqui em José Bonifácio. E acabou que veio o poupa-tempo. Você pode explicar a diferença para quem está nos ouvindo? Qual que é a diferença entre o ganha-tempo e o poupa-tempo? E, é claro, acho que você está bem satisfeito com essa notícia do poupa-tempo, né? Ah, sem dúvida. Foi até a minha primeira indicação como vereador, né, Marco? Número 11. Isso. É número 11, assim, no geral, né? Mas como... Foi a primeira sua, mas como os outros vereadores já tinham protocolado, emendas, né? Exatamente. O ganha-tempo, Marco, era mais ou menos o quê? O Estado dava acesso à prefeitura aos seus serviços, ou seja, então a prefeitura teria que montar o espaço, colocar funcionário, faria aquilo ali funcionar. E também, né, usando exemplos de outras cidades, a prefeitura centralizaria alguns serviços prestados à população neste espaço. Então seria um mini poupa-tempo, vamos dizer assim. O poupa-tempo já é um sonho maior, né, que na época eu acho que eu fui muito modesto, né? Às vezes a gente tava chegando... Mas plantou a semente, né, Vamos tentar pedir um pouco, né? Mas eu disse para a vereadora Daniela, que posteriormente ela fez a indicação do poupa-tempo, falei, me sinto parte da sua indicação, né, vereador? Porque falei do ganha-tempo e graças a Deus conseguimos um poupa-tempo. O poupa-tempo já é um serviço muito mais completo. É o Estado que faz a gestão, o Estado manda os servidores. Então, vamos dizer assim, o poupa-tempo que temos em Rio Preto, teremos em José Bonifácio. Então, tudo aquilo que nós se deslocamos a Rio Preto para fazer, conseguiremos fazer em José Bonifácio. Então, assim, para mim foi uma das grandes conquistas que nós conseguimos ali. A gente indicou, né, mas a gente não pode em nenhum momento dizer foi o vereador que assinou o papel. Não foi o nosso prefeito, né, que vem aí trabalhando junto com os vereadores, né, por mais às vezes acontece de nós termos posições políticas em relação a um projeto um pouco diferente, é natural, né, mas o meu respeito, a minha amizade, a minha consideração e principalmente a minha avaliação sobre o governo do professor Dilma, ela é 101%. É um prefeito que vem sim se destacando, vem sim se mobilizando. Então a gente precisa também, o vereador, por mais que ele lance a ideia, ele pega, se o prefeito dizer, não, isso não é meu projeto, acaba a ideia do vereador ficando um pouco no papel, quando ela não vira lei, né? Se as emendas fossem aprovadas, seria. Sim. Agora a gente lança as ideias, olha, a gente tinha intenção, o prefeito pode ou não fazer, então também parabenizar o prefeito por essa conquista. Acho que José Bonifácio, a estratégia do prefeito Dilma, ela está extremamente correta. Eu vejo que cada vez mais nós estamos buscando sedimentar José Bonifácio como polo da nossa micro-região. Isso é importante para o empresário, isso é importante para o comércio, isso é importante para a visibilidade da cidade. Então eu vejo hoje, avalio o governo Dilma em 101%, principalmente nessa estratégia de buscar se envolver com os prefeitos da região, buscar colocar José Bonifácio à disposição da região. Isso é bom para a região, isso cresce a região e principalmente cresce as nossas empresas, os nossos comércios. Isso daí ele sempre terá o meu apoio enquanto vereador. Você tem já a vontade de transformar essas emendas em indicações?
Marco, eu fiz agora as emendas também na LOA, né, similar ali. Eu acredito que eu sou um dos vereadores que menos fiz indicação, acho que eu tenho certeza disso. Porque eu acredito que assim, as ideias já são lançadas, né? As coisas que a gente defende em campanha. Pessoalmente, já conversei com o Dilma em outros momentos, até mesmo no plano de governo, tive a felicidade, a oportunidade de contribuir um pouquinho com o plano de governo dele. Então eu acredito assim, por mais que formalmente as emendas não tenham passado por conta de uma série de entendimentos pelo vereador, que depois eu gostaria até de explicar, Marco. Claro. Mas eu acredito que o que é bom, as ideias que são bacanas assim, porque às vezes também a gente pensa, pô, eu tenho uma ideia dos bairros tal, mas o prefeito, não, olha, se a gente fizer assim... Não, mas aproveita e explica já. A questão vamos falar assim, das posições, né? Primeiramente quero dizer, respeito o voto de cada colega, nunca vou dizer, porque o que a gente tem de mais democrático é o respeito ao voto, tanto do vereador quanto de deputados e tudo, né? Embora às vezes é difícil a gente entender algumas decisões dos deputados, mas vamos deixar essa parte. Então, assim, quero dizer, respeito os meus colegas vereadores que reprovaram essas ideias, cada um tem ali um seu entendimento, faz parte, né? Nunca me posicionarei contra nada em relação a isso, mas eu acredito que a gente pode falar que, olha, Jefferson, essa ideia ela não é boa, ou essa ideia ela não consegue ser executável, por isso eu vou votar contra. Aí vamos dizer assim, era um voto que a gente ficaria mais satisfeito, vamos falar assim. Agora, eu não concordo com uma forma de colocar de que vereador não pode. Eu acho que a gente corre o risco em cidades pequenas, que tem que ser ampliado esse debate, da possibilidade do vereador. Porque se o vereador não puder propor uma emenda, se o vereador não puder ter um projeto e colocar isto em prática, então a gente simplesmente reduz o papel do vereador. A gente simplesmente precisa fazer uma campanha política diferente. Então, olha, população, vereador não pode nada, mas eu quero estar lá dentro. Opa, peraí, então por que você vai entrar se você não pode fazer nada? Então vamos acabar com a Câmara? Opa, não, peraí. Vamos entender este papel. E as recentes decisões do Superior Tribunal Federal, que é quem dá a interpretação da Constituição, tem sido favorável. O vereador tem sim que participar efetivamente da vida do município. E uma ideia, ela não pode simplesmente se prender em um mandato. Porque eu tenho um mandato de 4 anos, o prefeito Dilma tem um mandato de 4 anos. Ou seja, durante esses 4 anos, a ideia de cultura no bairro é boa porque o prefeito e o vereador teve a ideia e o prefeito está fazendo, e depois isso acaba? Não. A minha contribuição tem que ser para frente, transcende, a lei tem esse poder. Eu fiz esse projeto tem que permanecer. Então a única coisa que eu destoei dos meus colegas vereadores é dizer, olha, o vereador não pode fazer isso. Discordo. Acho que a gente tem que ampliar o debate, acho que a gente tem que buscar a jurisprudência do STF. A decisão do Supremo é muito clara e os julgados pela justiça em ações de inconstitucionalidades têm sido muito claro. O vereador tem o poder de participar efetivamente. Pode ser que eu reconheço a aprovação, olha, já essa sua ideia não é boa, por isso a gente está votando contra. Ótimo, reconheço o voto, não falo nada. Agora, justificar o voto sobre não poder, aí eu acho que a gente tinha que ampliar um debate. Por isso que eu, assim, de uma forma fraterna, né, disse ao vereador Fábio Peão, respeito o voto, porém não concordo com a sua justificativa. Ô Jefferson, mas isso também é uma mão de duas vias, né? Quando você apresentou as emendas, você chegou a ter esse diálogo com os vereadores? Ó, vou apresentar isso aqui, porque eu acredito nisso aqui, ou você protocolou as emendas e deixou para o plenário decidir? Isso. Houve um diálogo anterior? Não, Marco. Confesso assim que a gente não teve essas reuniões entre os grupos, né? Porque acaba sendo mais uma situação, vamos dizer assim, um debate mais político do que técnico. Então, geralmente eu tenho uma postura de apresentar as emendas, pegar, eu compartilho às vezes no WhatsApp, não foi o caso das emendas do PPA, mas às vezes algum projeto ou outro eu acabo compartilhando, mas não houve uma discussão prévia, eu deixei para discutir literalmente no plenário, por isso que eu ainda tive a felicidade de falar em primeiro, justifiquei, apresentei, compartilhei com alguns vereadores as decisões do STF, então assim, vamos dizer,
não teve um debate prévio, isso não teve. Porém, eu acho que o entendimento ele se tornou assim muito claro no que a gente compartilhou. E o voto a gente sabe também que acaba sendo um pouco mais politizado, né? Acaba sendo um pouco mais, embora aqui quero dizer à nossa população, hoje graças a Deus a Câmara não tem oposição, situação, todo mundo pensa o bem de José Bonifácio, porém em alguns momentos é natural, né? Como você usou até uma palavra bonita, né? Salutar, né? Essa discussão, essa aprovação não, por isso que eu reitero o respeito a todos os meus colegas. Vamos para mais aqui, mais emendas, mais ideias que você tentou emplacar aí no PPA, que é o Programa Municipal de Combate às Drogas, tendo como objetivo a realização de palestras nas escolas municipais. Você tinha separado do orçamento R$60 mil para esse Programa Municipal de Combate às Drogas. Isso também fez parte da sua campanha. Isso. Não foi assim uma bandeira levantada, mas são ideias que a gente também ouviu durante a campanha, né? É um programa, assim, o próprio nome já diz, né? Para a gente oferecer dentro das escolas de uma forma mais contínua e reiterada da questão sobre o uso de drogas, a conscientização. A gente tem que trabalhar na criança, na adolescência, na infância, a todo momento isso tem que ser reiterado. A gente aqui lembra do programa, se eu não me engano, ProERD, que é da Polícia Militar, que também faz esse trabalho, mas a nossa proposta era um trabalho mais contínuo, de forma sempre reiterada. Por isso que a gente apresentou essa emenda. Jefferson, estou recebendo uma pergunta aqui pelo WhatsApp também, o Serginho está passando o nome para a gente, o Edilson. Ele quer saber o seguinte, bom dia, gostaria de saber até quando e de quem é a responsabilidade para agir no caso dos jovens que ficam empinando motos na Avenida Joaquim Moreira aos domingos à tarde, pois já aconteceu acidente e ainda continua a mesma situação. Ali que é um espaço de caminhada das pessoas, está tendo essas motos empinando aí no domingo. De quem que é a responsabilidade, se você pode ajudar na resolução disso. Sim, bom dia, Edilson. Em termos assim, vamos ser legalista. Em responsabilidade, empinar moto é uma infração de trânsito e isso acaba sendo um pouco mais a polícia militar, né, sobre essa garantia. O município pode atuar conjuntamente? A gente poderia, no caso, se tivéssemos uma guarda civil municipal, como tem, por exemplo, em Rio Preto, que não é o caso de José Bonifácio. Então isso passa, assim, em termos de responsabilidade, de efetivamente cumprir com a questão da legislação de trânsito, é a Polícia Militar. Eu estou estudando desde quando a gente teve a notícia da fatalidade que teve com a moça que estava saindo do trabalho, estava voltando para sua casa e foi, né, atingida por uma moto que estava sendo empinando. Eu venho estudando, Edilson, uma forma de um projeto de lei municipal para ser um pouco mais severa a punição em termos do município. Por exemplo, a pessoa que teve o acidente ou causou o acidente, ou ela estava empinando e caiu, ou ela machucou outra pessoa, dela pagar custear todo esse atendimento, tudo que a prefeitura gastou com esse atendimento médico e com o gasto do tratamento, a pessoa ter que arcar com esse gasto, né? Isso, a gente ter uma lei municipal para isso, e para se tornar um pouco mais severa, por exemplo, a vítima que veio a partir do momento de uma empinação de moto, um tipo de multa municipal depois que foi o ocorrido. Então, assim, confesso que ainda estou estudando, estou buscando, estou observando, tem algumas coisas que a gente pode ter na lei, tem outras coisas que não pode ter, mas eu, enquanto vereador, desde da última fatalidade, aí, que se eu não me engano tem uns 15 dias, eu já venho estudando um projeto de lei nesse sentido. Mas, para ser mais objetivo com você, a responsabilidade acaba sendo hoje da Polícia Militar de ver a infração, porque também a gente não pode delegar à polícia a fato da pessoa empinar ou não, né? Isso é muito da consciência da pessoa. É complicado a gente falar em responsabilidade, mas a polícia seria a autoridade mais próxima disso. Você joga xadrez? Não jogo, assim, eu sei jogar. Eu sou um vexame, passando já. Mas eu tenho um grande amigo que já teve um projeto em Santa Luzia de xadrez, né, nas escolas, que é o Ricardo, uma pessoa extremamente inteligente. O seu irmão, a sua irmã, a Renata, o Renan e o Ricardo têm prêmios regionais, tudo.
Então isso foi um pedido desse grupo, do grupo de Santa Luzia, deixa eu contextualizar, né? Não falar assim, o Marco tá louco, tá falando de política, com pergunta de xadrez. Não, é porque você fez a emenda 14/2021, criando o programa Ensino de Xadrez nas escolas, tendo como objetivo o ensino do xadrez aos alunos do ensino fundamental. Você havia separado também R$60 mil para o programa e acabou sendo rejeitado. Então gostaria que você só concluísse a respeito dessa indicação, dessa emenda. Você teve então esse pedido das pessoas que jogam. Isso. E também o xadrez, né, em termos pedagógico, disciplina, raciocínio lógico, é um esporte que ajuda a desenvolver muito a parte cognitiva, né, da criança, do adolescente. Então é uma modalidade que exige de você um pensamento, um raciocínio. Então eu acredito que agregaria ainda mais no momento do intervalo ou num contraturno escolar, né, na escola de tempo integral, em algum momento daquele espaço a gente oferecer para os nossos alunos o ensino de xadrez. Jefferson, a indicação, a força do hábito, a emenda aditiva 13/2021, você pediu a criação de um programa especializado ao autista, tendo como objetivo o fornecimento de atendimento especializado com um profissional capacitado, prestado ao portador do autismo, devidamente diagnosticado, e serviço especializado para a realização de diagnóstico. Você tinha separado R$250 mil do PPA e também acabou não passando pelo plenário. Gostaria que você falasse a respeito dessa emenda. Isso, assino essa emenda junto com a vereadora Márcia Caruso. Verdade. Né, Silvia Márcia Caruso e Jefferson Luiz. Isso. O autismo é uma demanda, Marco, que ele é extremamente sensível. O que eu quero dizer com isso? A pessoa que tem a sua síndrome, né, do autismo, ela não é uma pessoa que precisa ser isolada do convívio familiar ou do convívio comunitário, da força de trabalho, né, do mercado de trabalho. Se você identificar precocemente, se você oferecer um tratamento especializado, com um profissional especializado no autismo, a tendência de melhora e de controle e de tratamento dessa criança, ela é 100%, né? Independente também assim o grau, né? Tem alguns graus que são mais elevados que requer cuidados mais especiais. Mas com essa emenda a gente propõe que a prefeitura tenha um serviço que não fosse municipal ou que repassasse para uma entidade, ter um serviço especializado, né? No caso foi citado não me recordo qual vereador que falou que a PAI atende o autismo, tudo. Não conheço se é um serviço especializado. Porque hoje a gente também, o serviço público atende o autismo, ele oferece a consulta, ele oferece fisioterapia, oferece o fono, porém não são profissionais focados naquele tema, são profissionais para atender todas as demandas do município. E por ser um tema sensível, por ser uma doença sensível, precisa literalmente o profissional se qualificar no autismo, ele tratar o autismo, ele cuidar do autista, ele estar ali constantemente em treinamento para o autismo. Por isso que nós fizemos uma emenda para que a gente possa ter uma alternativa em José Bonifácio, ou propriamente municipal, ou com parceria com entidades. Eu tenho hoje um contato com uma entidade que chama Alma Autista, que é de Badi, que é um atendimento especializado ao autismo. Então, por isso que nós propomos essa emenda, para que a gente possa ter no município um setor especializado nisso, porque é um tipo de criança que ela não precisa ser excluída do convívio, ele vai viver completamente bem, mas porém com tratamento correto. Jefferson, você também foi autor da emenda aditiva 16/2021, que estabelece a expansão do atendimento de saúde com o objetivo de reabertura do ambulatório localizado nos Machados. Você tinha destinado R$200 mil de emenda para essa reabertura do ambulatório dos Machados. Gostaria de saber se você tem acompanhado, acredito que sim, lógico, como que está o andamento desta possível reabertura, porque já foi tema de indicação, né? Não me recordo agora, se não me engano foi da vereadora Fabiana Pinheiro, isso, né? Se eu não me engano foi. E isso está acontecendo, vai acontecer? Você tem alguma informação sobre o ambulatório dos Machados especificamente? Assim, confesso que não tenho especificamente sobre o ambulatório do Machado. Eu sei que eles hoje são
estão sendo atendidos ali em Santa Luzia, tem uma ambulância que fica à disposição, né, 24 horas ali na comunidade dos Machados. Porém, foi um compromisso de campanha do prefeito Dilmo, foi um compromisso de campanha nosso, né? Quando nós visitamos o Machado, não adiantava nem você dizer de outras propostas, era aquilo que eles pediam. E não só o Machado, né? A gente tem toda uma zona rural ali em volta que facilitaria. Eu sempre fui muito claro quando eu visitei o Machado, não adianta nós pensarmos, e aqui a vir algum candidato e prometer para vocês que aqui vai ter médico 24 horas, que não vai. A gente precisa ter essa balança, a gente precisa pensar na execução de toda essa política pública. Mas eu acredito que o ir a Santa Luzia parece que você sai do seu lugar e vai para outro, né? Quando é algo maior, complexidade, nem aqui em Bonifácio você vai para o HB, acaba sendo natural, mas um atendimento, tipo, para mim medir uma pressão, para mim tô com um mal-estar às vezes no estômago, tô com uma dor de cabeça que já faz 2 dias, que não passou, eu acho que esse tipo de atendimento básico, que caberia ali o acompanhamento até mesmo da saúde da família, poderia ser oferecido ali na própria comunidade, que fosse 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, ou todos os dias, meio período, né? Que fosse algo que fosse caminhando passo a passo. Por isso que a gente propôs essa emenda aí ao PPA, para cumprir com essa visita que eu fiz no Machado, para cumprir com os pedidos que a população nos fez, a gente propôs essa emenda. Muito bem, tem uma também bastante interessante sobre o programa Registro PET Social, que tem como objetivo o fornecimento gratuito de microchip destinado à identificação de cães e gatos de famílias em situação socioeconômica vulnerável. A emenda era de número 12, você destinou R$30 mil para esse programa, que acabou também não sendo aprovado. Isso, vou até falar conjunto, Marco, a 12 e a 11, se eu não me engano a 11 é sobre as castrações. Isso, vamos lá então. A 11 é programa Castração de Cães e Gatos, você tinha separado R$460 mil. Isso. Isso foi uma bandeira, né, minha de campanha por conta de 2 pessoas que caminharam comigo, que é a Alessandra Modenese e a Eliane Cunha, que me explicaram maior das necessidades da questão da causa animal. Não me considero protetor, nunca disse que sou protetor, porque eu acho que isso é um título de alguém que realmente vive essa causa. Tem pessoas que realmente se doam por essa causa. Não vou ser mesquinho aqui e dizer que sou protetor, mas foi uma causa que eu fiz compromisso de campanha e tentei cumprir com o PPA. Apresentei as castrações, hoje a prefeitura faz as castrações, porém não é um programa de governo. Eu acredito que tenha que ser, independente de querer ou não, tem que fazer. Por isso que serve a emenda, né? Eu acredito que teremos o apoio do prefeito Dilma nas castrações. Ok, espero, né? Eu acredito que isso vá se manter, porém eu acho que entre o debate no diálogo e a lei, eu prefiro que tenha também na lei, que é nosso papel. E a questão do registro PET, Marco, nós estamos encerrando praticamente, a comissão se encerrou, entregamos um projeto de lei sobre o Código de Proteção e Defesa dos Animais, porém a gente retirou da Câmara para poder discutir mais alguns detalhes, né, finalizar literalmente esse projeto, e uma das questões que esse projeto de lei vai trazer é a obrigatoriedade de chipagem dos animais, cães e gatos. Porque a chipagem é a única forma da gente poder enfrentar os maus tratos, é responsabilizar o autor e responsabilizar o responsável. Então, com isso, a gente tem que mapear. Não adianta nascer, pegar o cachorro, soltar e a gente não saber de quem é. Se ele está chipado, a gente sabe de quem é. E com isso, muitas pessoas que vivem numa situação de vulnerabilidade social, se às vezes ela vai na prefeitura pedir uma cesta básica, a gente vai exigir que ela compre um chip para o seu cachorro. E geralmente as pessoas que, quanto maior o nível de vulnerabilidade, mais ela se apega a outras coisas. Então a gente percebe assim, poxa, esse bairro tem bastante animais. Porque as pessoas gostam, né? Às vezes a pessoa deixa de comer um pouco, come um pouco menos para sobrar arroz para o cachorro. É afetivo, né? Então acaba tendo uma quantidade às vezes de animal maior. Então você precisa dar um respaldo. Você vai exigir a microchipagem de uma pessoa que está precisando de uma cesta básica. Por isso nós colocamos aí a emenda também do registro PET para que a prefeitura forneça para os cadastrados na assistência social gratuitamente esse chip.
Bom, muito bem, nosso tempo está terminando. Só para completar aqui, a notícia não ficar pela metade, vamos às demais emendas que foram rejeitadas. A de número 10, o vereador Jefferson queria criar o programa Psicologia para Todos, tendo como objetivo o fornecimento de consultas psicológicas às pessoas residentes no município que necessitam de tratamento e acompanhamento profissional. A de número 9, ele tentava criar o programa, Apoio à Educação Profissional, que tinha como objetivo o custeio de bolsas de estudo para a realização de cursos profissionalizantes na Fundação de Ensino Oswaldo Bertazzoni, destinada a jovens de 16 a 24 anos cadastrados na Secretaria de Cidadania e Ação Social. A emenda número 22 criava o programa Esporte e Saúde nos Bairros, com o objetivo de realizar atividades esportivas nos espaços públicos, como foco no bem-estar, saúde e prática de atividades esportivas à comunidade. A de número 21 criava o programa Apoio à Associação de Bairros, com o objetivo a implantação de um sistema de prestação de serviços de consultoria jurídica, contabilidade e gestão administrativa. Essas foram as emendas, então, que o Jefferson apresentou e que acabaram sendo todas rejeitadas pelo plenário da Câmara Municipal de José Bonifácio. Jefferson, obrigado pela sua presença. Até a próxima oportunidade. Foi um prazer recebê-lo. Prazer é todo nosso, Marco. É sempre um nosso dever, sempre um prazer e nosso dever estar aqui prestando esclarecimentos à população, poder dizer um pouquinho do que nós temos feito com o nosso mandato. Como eu disse inicialmente, a gente aí está agora tentando ser mais presente nas redes sociais, em Facebook, Instagram, no WhatsApp, O meu WhatsApp é público. Quais são os seus endereços? Isso, no Facebook você pode encontrar Jefferson Luiz Vereador e no Instagram é Jeff Luiz, Geff e Luiz com S. Pode acompanhar aí tudo aquilo que a gente vai fazendo no dia a dia, tudo aquilo que nós propomos na Câmara será objeto aí agora das redes sociais. A gente quer tornar mais presente no meu Facebook, na página do meu Facebook, ali tem o WhatsApp, você pode mandar mensagem pelo WhatsApp, pode ligar, a gente está aí à disposição da população, que não é um favor que a gente está fazendo, é nosso dever, está alcançável. Às vezes a rede social ela é mais rápida, porque às vezes acaba não dando tempo de vocês estar em todos os bairros, visitar, Às vezes a população nos cobra muito isso, mas passa na frente da minha casa na época de política, mas não dá pra gente passar toda semana, todos os meses, a gente acaba se dividindo em tarefas, Então por isso as redes sociais a gente quer deixar aí à disposição da população. Obrigado, Serginho, obrigado, Francisco, obrigado a Sinal 2, essa rádio aí que tem levado o nome de José Bonifácio em toda a região, e obrigado, Marco, aí por conduzir a entrevista, como sempre, com bastante excelência. Muito obrigado, Jefferson. Obrigado ao Sérgio Marques, ao Francisco Melchior. Obrigado a você que nos acompanhou até agora aqui nas ondas da Sinal 2 FM. Nós voltamos quarta-feira que vem com mais um Cidade em Pauta. Fiquem com Deus e até lá.